Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Bem-aventurados os que creram. O texto que nos acompanhou durante toda essa semana foi João capítulo 20, verso 29, que diz assim: Jesus lhes disse, você creu porque me viu, bem-aventurados são os que não viram e creram. Essas palavras, como você já sabe, foram ditas a Tomé. Logo depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, Tomé não estava, mesmo tendo ouvido o testemunho dos demais apóstolos, ele disse, eu só vou crer se eu colocar a minha mão nas suas feridas, tanto nas suas mãos como também no seu lado. Quando Cristo apareceu, Tomé se ajoelhou e disse, Senhor meu e Deus meu. Ok? E Jesus olha para ele e vai dizer essas palavras. Você creu porque você viu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Essa, com certeza absoluta, era uma referência a você e a mim, que teríamos oportunidade de contar com a história deles, vivida no passado, e hoje tomarmos posturas. A grande pergunta que fica no final da lição dessa semana é: e nós creremos em Jesus diante de tudo aquilo que foi registrado em relação a ele? Bom, hoje nós encontramos aqui dois parágrafos do livro Desde a Todas as Nações, na página 647. Eu quero compartilhar os dois parágrafos com vocês, vamos conversar um pouquinho sobre eles. Isso vai nos ajudar a ter uma visão um pouquinho mais alargada do que estudamos durante a semana. O primeiro parágrafo vai dizer o seguinte: Tomé lançou-se aos pés de Jesus, exclamando, Senhor meu e Deus meu. Jesus aceitou o seu reconhecimento, mas reprovou brandamente a sua incredulidade. A fé de Tomé teria sido mais agradável a Cristo se ele tivesse estado disposto a crer pelo testemunho dos seus irmãos. Se hoje o mundo seguisse o exemplo de Tomé, ninguém creria na salvação, pois todos aqueles que receberam a Cristo devem fazê-lo pelo testemunho de outros. É interessante a reflexão feita por Ellen White aqui. Jesus repreendeu, ainda que brandamente, Tomé, por sua incredulidade. Veja, quando você pensa aqui na história de Tomé, o Evangelho de Marcos, principalmente, vai dar alguns detalhes. Ele vai mencionar que Jesus, quando ressuscitou no domingo pela manhã, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. E ele vai dizer para ela, volte até o cenáculo e conte aos meus discípulos e também a Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E agora Jesus está tentando mandar um recado para ele. Olha, Pedro também, apesar da postura que ele tomou, eu continuo tendo planos para a vida dele. Vá e diga que eu estou, que eu ressuscitei. E que eu vou adiante deles para Galileia. Lá eles me verão. Eles não creram. O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, vai mencionar que 2 discípulos, Cleopas e seu amigo, desciam de Jerusalém para Emaús, e Jesus vai se encontrar com eles, vai mostrar pelas Escrituras como todas as profecias relacionadas ao Messias se cumpriram com a morte de Jesus. E ao mesmo tempo mencionando sobre a ressurreição. Quando eles chegaram na cidade, Jesus fez como que quem fosse adiante, mas eles insistiram para que ele ficasse com eles. E quando eles estavam à mesa, Jesus partiu o pão e nesse momento eles reconheceram que era Jesus. Jesus vai dizer a eles, voltem a Jerusalém e contem aos meus discípulos que eu ressuscitei. No meio da noite, eles vão voltando para Jerusalém. Quando eles chegam, eles falam para os discípulos, eles também não creram. E nesse momento aparece o Senhor Jesus para eles e vai dizer, sou eu. Eles ficam com medo. Jesus vai dar algumas provas de que é ele mesmo, e eles ficam felizes. Jesus desaparece. Tomé não estava no meio deles. E agora é que vai acontecer a situação. Os discípulos vão contar para Tomé. E agora a mesma coisa que o grupo como um todo experimentou de incredulidade em relação ao testemunho de Maria, em relação ao testemunho de Cleopas e seu amigo, o Tomé vai experimentar em relação aos discípulos, ao Cleopas e o amigo dele, e ao mesmo tempo em relação a Maria. Eu não posso crer porque eu não vi, eu preciso ver para crer. Nós somos chamados para crer no Senhor baseado no testemunho de outras pessoas, baseado no testemunho que ficou registrado nas Escrituras Sagradas. O segundo parágrafo vai desdobrar um pouco mais essa ideia. O texto vai dizer, muitos que são inclinados à dúvida se justificam dizendo que
Se lhes fosse apresentada a prova que Tomé recebeu dos seus companheiros, eles creriam. Não compreendem que tem não somente essa prova, mas muito mais. Muitos que, à semelhança de Tomé, esperam que desapareça todo motivo de dúvida, nunca realizarão seu desejo. Vão se consolidando gradativamente na incredulidade. Aqueles que têm o hábito de olhar para o lado sombrio, de reclamar, de queixar-se, não sabem o que fazem. Estão lançando as sementes da dúvida e terão também uma colheita de dúvidas a ceifar. Ou seja, se para os discípulos na época de Jesus, para Tomé, para os apóstolos, para Maria, bem como para todos aqueles que foram contemporâneos de Jesus, no período em que ele esteve aqui na Terra, se para eles foi difícil crer, para nós hoje, nós temos que enfrentar o mesmo tipo de dúvida que eles. E somos chamados a viver pela fé assim como eles viveram. Ah, pastor, mas eles viram Jesus ressuscitado. Bom, mas eles não tiveram o testemunho escrito de tantas pessoas como nós temos hoje. Então, eles têm vantagens e desvantagens, assim como hoje nós temos vantagens e desvantagens. Mas a mesma fé que foi necessária para que os discípulos e o próprio Tomé tomassem uma postura e aceitassem a ressurreição de Jesus, hoje nós também somos chamados a experimentar a mesma coisa. Hoje nós podemos simplesmente dizer eu não aceito esse testemunho, ou podemos dizer eu aceito. Nós podemos simplesmente dizer eu preciso de mais para poder crer, ou podemos crer pela fé. A grande questão é o que faremos com o que temos em mãos. Quando olhamos para os apóstolos no passado, eles passaram por uma experiência até que conseguissem crer. Agora é a nossa vez. O que faremos com os registros que temos das Sagradas Escrituras? Não se esqueça, eu encerro minhas considerações com o texto que serviu como base para o nosso estudo da semana, que foi uma repreensão de Jesus a Tomé. Você creu porque me viu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Hoje, nós somos chamados a sermos felizes. Bem-aventurado é feliz. Feliz é aquele que, mesmo não tendo visto, creu. Hoje, essa deve ser a nossa experiência. E crer em Jesus significa ter um comprometimento com Ele. Segui-lo até as últimas consequências. E viver com Ele, caminhar com Ele até que o céu se abra e Jesus volte em poder e glória para nos buscar, creio eu, ainda nessa geração. Eu o desafio a orar junto comigo, colocando as suas dúvidas, a sua incredulidade nas mãos do Senhor. Aí você vai dizer, pastor, eu acredito que Jesus ressuscitou, acredito, não tenho dúvida. Mas o que você tem feito com essa crença? Você tem seguido a Jesus? Você tem um comprometimento com Ele? Como essa crença em Cristo tem te levado a viver? Eu o desafio hoje a colocar a sua vida nas mãos do Senhor e a viver com compromisso com Ele. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que Cristo ressuscitou dos mortos. E Ele foi ao céu, mas voltará na nossa geração. Ajuda-nos a viver como quem crê. Nos colocamos em tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?